Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para começar as primeiras impressões da temporada. E nesse vídeo eu vou abordar dois animes de ação. No caso, o Tougen Anki e o Dandadan. E para saber como que foi o início de temporada desses dois animes e se você deve assistir, vem comigo e bora lá! E galera, antes de ir para o assunto do vídeo, só aquele pedido rápido. Se você gosta do canal e gosta de Dandadan, deixa um like aqui e um hypar porque ajuda demais a gente e nos incentiva a trazer mais vídeos de Dandadan. E falando nesse anime, no caso de Dandadan, vamos começar com ele. E essa segunda temporada começou muito legal depois daquele final estranho de primeira temporada, porque quando a primeira temporada acabou, parecia que faltava um episódio, não pareceu um encerramento de temporada, foi meio estranho, acho que vocês sabem do que eu tô falando. Mas agora eles voltaram com aquele arco da Casa Amaldiçoada, e eu vou te dizer que esse início de temporada foi bem melhor do que o início da primeira. Isso porque eles estão conseguindo juntar algumas características muito legais de Dandadan, como uma ação frenética, e eu sei que você nem vê o tempo passar quando você está assistindo Dandadan, não é? Eu vejo isso, parece que o episódio tem 10 minutos. Quando ele começa, é tanta coisa acontecendo que eu nem sinto o tempo passar. E junto dessa ação muito boa, eles colocam coisas extremamente estúpidas e que fazem sentido para a obra, o que deixa tudo um tanto bizarro, mas muito divertido. E essa essência de bizarrice, comédia e ação tá presente demais nos episódios de Dandadan, principalmente no primeiro. Porque assim, uma cena que a gente tem que destacar desse primeiro episódio é logo depois que a Momo, ela consegue escapar lá daqueles malucos que estavam lá naquele, tipo naquele banho comunitário, aquele ofurô deles, né? Que na verdade são umas termas. Mas logo depois a Momo volta para aquela casa onde tá aquela família bizarra, a família Kito. E aí começa um porradeiro generalizado. E o porradeiro foi muito bom. Primeiro, as coreografias dela, a forma que ela usou os poderes foi muito criativa e muito legal. E como sempre, eles juntaram um pouco de insanidade e comédia. Porque vocês vão ver que ela tá lutando, fazendo um monte de coisa. E aí eles fazem uma coisa muito bem feita, que ela usa a telecinese dela para puxar um cara para perto dela e ela meteu uma joelhada, que ela adora dar chute, joelhada e tudo que use a perna. Então ela deu uma joelhada de encontro com o cara e depois quase arrebentou o joelho, ficou com a mão no joelho sentindo dor, o que é muito fato, porque alguém que não é treinado, se pegar com a patela, aquele ossinho do joelho, na cabeça de alguém, vai doer pra caramba o joelho também. Então assim, eles conseguem ficar variando o tempo inteiro entre uma ação frenética que você não consegue piscar e coisas muito engraçadas. Mas essa parte da joelhada, que foi até engraçada, não foi nem de perto a melhor parte, porque logo depois começa a dar o destaque naquela véia bizarra da família Kito. Cara, aquela véia é muito bizarra mesmo. Vai me dizer, olha pra ela, ela não é a fusão do Doku de Libra com o Gene Simons do Kiss? E também é muito parecida com a sua brincadeira, não quero ofender parente de ninguém, mas o fato é que a véia, além de muito esquisita, ela luta e você provavelmente não entendia como que essa véia lutava tão bem, mas dane-se, tava legal pra caramba. Mas óbvio que, como sempre, Dandadan é louco, mas tem meio que uma explicação por trás, porque ela não é humana, na verdade ela é bem antiga, ela tem toda aquela história que vocês devem ter acompanhado já no anime, entendido que ela é muito antiga, que fazia os rituais lá pra aquela criatura. Enfim, tem um porquê dela lutar tão bem, mas no primeiro momento você só acha bizarro e muito engraçado. Mas daí a luta das duas vai ficando tão boa que chega uma hora que a Momo começa a ficar desesperada porque a véia realmente encarnou o Bruce Lee ali e ela começou a jogar um monte de porcaria na véia. E a véia batendo, veio uma cadeira, um vaso de flor, uma jarra e de repente foi um cara, um membro da família que a Momo jogou, a véia bateu nele também. Cara, virou uma luta muito doida, mas muito engraçada. E aí a luta foi pegando um quebra-pau danado, aí a Momo é isolada, bate na parede, quebra a parede e vai pra um lugar que ela acabou sendo levada, ela e os outros também, que também foram levados para uma espécie de uma cidade subterrânea. E aqui já é o episódio 2. O episódio 2 já não foi tão engraçado, ele foi um pouco mais sério, mais explicativo quanto a algumas coisas, mas foi muito interessante também, porque apareceu aquela cobrona, aquele bichão muito estranho que induz a pessoa a se arrastar pra cima, digamos assim. Você entende o que eu tô falando, eu não posso falar aqui no YouTube. Mas nesse momento, nesse segundo episódio, aquele cara que pra muita gente até agora era só um bobão, que era o Didi, começou a mostrar que o bichinho é brabo, hein? Além de ter uma capacidade atlética ferrada, porque, cara, ele tava
fugindo, correndo com a Momo, o Okarun e a vovó lá, não interessa que ela é um bichinho desse tamanho. Mas ele correu com os 3 depois de tomar caco de vidro, tá todo arrebentado. E o bicho lutou bravamente. Achei ele bem interessante nesse aspecto. Teve um crescimento bem legal dele. E no final, isso que foi muito interessante, porque no final, o lado bacana dele, né, de ter empatia por aquele menino que acabou virando o ser lá maligno, foi que permitiu esse ser possuir ele. E aí ele foi possuído pelo famoso, um dos seres mais famosos de Dandadan, que é o tal do Evil Eye. E aí vocês já viram que esse Evil Eye é perigosíssimo, né? Primeiro que ele fala que ele quer se vingar da humanidade inteira, o que já coloca ele numa escala de risco muito grande, e ele é mega poderoso. Fisicamente, ele é, assim, é muito forte, além dele pegar alguns sentimentos ali, fazer até aquela bola, né? Tipo, com sentimentos, que é muito forte também. Ele também consegue induzir as pessoas a se arrastar pra cima. Ou seja, é um bicho muito caótico. E assim, só pra dar uma explicação, porque tem muita gente se perguntando, e agora? E o Didi? O que aconteceu com ele? Já era? O que? Embora a resposta seja meio óbvia, né? Porque é um padrão do Dandadan. Mas eu vou dar um pequeno spoiler aqui sobre esse Evil Eye. Mas se você não gosta de spoiler nenhum, vai estar aqui na tela. E Oswaldo, deixa na tela fixado, assim, o negócio de spoiler, até eu acabar de falar pra pessoa saber até onde que ela tem que pular ou deixar no mudo, caso ela não queira ouvir nada. Mas então, galera, basicamente é de se imaginar que o Didi não vai deixar de aparecer, né? A questão é que vai ter um confronto interessante contra o Evil Eye, mas no final das contas, o Evil Eye vai acabar também limitando um pouquinho a vingança dele, não vai ser uma vingança tão geral, e ele também só vai aparecer de novo no Didi quando uma coisa determinada acontecer, né? E o Didi vai ganhar uma série de poderes também, e os poderes dele meio... Ele queria botar o nome do poder dele de Kamehameha, ele queria, vocês vão entender o que eu tô falando lá na frente. Mas ele tem uns poderes de rajada energética, ele vai ficar bem legal, beleza? E agora, avaliando essa segunda temporada de forma geral, eu tô gostando muito, tô achando assim que o início dela foi muito melhor do que o início da primeira. Então se eu fosse comparar os 2 primeiros episódios dessa temporada e os 2 primeiros da primeira, eu preferiria essa temporada. E eu acho que ela vai ser incrível. E assim, de todos os animes hypados, dessas continuações que vieram nessa temporada, pra mim, o Dandadan tá sendo o melhor. Não sei o que vocês acham, deixa aqui nos comentários. Porque, por exemplo, comparando com o primeiro episódio de Kaiju, prefiro o de Dandadan, né? Não sei o que vocês acham, mas essa é a minha opinião. Dito isso, vamos falar do segundo anime, que é o Tougen Anki. E esse anime conta a história de um mundo que no passado era assombrado por Onis, que eram criaturas violentas e que matavam humanos à torta e à direito, até o momento que apareceu um cara chamado Momotaro. E então ele começou a caçar os Onis, aí não diz exatamente o que aconteceu com os Onis, se eles foram extintos, o que aconteceu exatamente, mas o fato é que esse mundo agora é contemporâneo, é o nosso mundo atual, e nesse mundo atual existem tipo descendentes de Onis e também como se fossem descendentes ou alunos do Momotaro, e eles vivem em uma guerra. Basicamente isso, e toda essa história foi contada em 40 segundos. Eles fizeram uma apresentação meio rápida disso, e aí começaram o anime propriamente dito. E é aí que vem as grandes questões do anime, e também é nesse ponto que eu quero falar as coisas que eu gostei dele, que eu acho promissor, e também das coisas que eu não gostei. E pra falar a verdade, esse primeiro episódio não foi dos melhores na minha opinião. Então vale lembrar que esse anime só tem um episódio, eu não conheço o material original, então todo o meu julgamento é baseado somente neste episódio. Então eu vou falar primeiro das coisas que não me agradaram. Na verdade, é uma coisa que é um combo, né? Vocês vão entender. Que é o fato de que ele foi extremamente previsível e nada inovador. Eu entendo você não ser muito inovador, principalmente no primeiro episódio, mas me incomodou o fato de não ser nada inovador. Porque assim, quantas vezes você já não viu aquela relação nesse tipo de anime, esse meio shounen, sim, meio paranormal? Quantas vezes você já não viu um protagonista marrento brigando com o pai, aquela relação, sabe? Isso já é meio caricato. Aí teve aquela cena final, que teoricamente foi o apogeu, o ápice do anime, que foi naquele momento que o pai dele pegou ele com o carro, aí eles foram fugindo de um cara que era um Momotaro, aí eles chegaram naquele local onde aconteceu a primeira luta. E, cara, aquilo, na hora que o cara chegou lá,
que eles chegaram naquele local e aquele Momotaro, aquele cara de roupa branca, que ele botou o pé ali, eu falei, eu já sei o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? O pai dele vai dar uma de brabo pra lutar, que ele chegou mesmo uma hora, tá, eu tô aqui pra mostrar que ele luta. Ele vai lutar, ele vai perder, ele vai morrer. Quando ele morrer, o protagonista vai despertar o poder dele, ele vai lutar contra o cara que matou o pai dele, mas obviamente esse cara não vai morrer porque ele tem que ser um antagonista lá na frente, aquele cara que vai antagonizar com ele por um tempo, e para ele ser aquele cara que vai começar do outro lado, que vai começar a compreender o protagonista. Na hora que eu bati o olho na cena, eu falei, é isso que vai acontecer. E o que aconteceu? Exatamente isso. Não teve nada, eles não trocaram uma vírgula do padrão. Então isso, sabe o que pra mim esse anime pareceu no primeiro episódio? Ao no Exorcista. Praticamente igual. Eu só não vou falar que foi igual, porque o Ao no Exorcista foi muito mais competente. Deu muito mais clima, teve outras aparições naquele tempo, mostrou mais o protagonista, quem ele era, e a dificuldade dele de arranjar emprego. Teve toda uma questão, todo um aprofundamento no mundo. E isso daqui pra mim foi um Ao no Exorcista sem cuidado, sem planejamento e tudo de uma vez. Então assim, olha, é difícil você falar que a história desse primeiro episódio foi boa. Foi corrida e foi muito padrão. O que não quer dizer que o anime será ruim. Não mesmo. E eu sempre digo isso porque muitas vezes você bate o olho numa premissa ou no primeiro episódio, e é por isso que você não deve jogar um anime por completo pelo primeiro episódio. Porque às vezes o primeiro episódio ele vai te dar uma premissa muito básica, muito simples, mas que depois ela vai ser aprofundada e vai ter os diferenciais dela. Porque, por exemplo, quantas obras não envolvem guerra entre humanos e demônios? Uma infinidade. Mas tem obras que abordam isso e são muito boas, como é o caso de Sousou no Frieren, que é muito boa. Então, a premissa não vai determinar exatamente a obra, é mais a execução. E essa obra teve um ponto positivo nesse primeiro episódio, que foram as cenas de ação muito bem feitas, a animação muito competente. Então assim, já que o anime é focado em ação, e se ele fizer isso bem feito e colocar alguns diferenciais, trabalhar melhor na história daqui pra frente, ele tem todo o potencial do mundo pra ser muito bom. Só que assim, o primeiro episódio não foi a coisa mais chamativa do mundo em quesito história e originalidade. E é por isso que eu tô falando e destacando de novo que aqui é só a minha impressão do primeiro episódio. Primeiro. Agora eu vou trazer outras impressões, se o anime surpreender, principalmente, porque aí eu vou ter que falar o contrário do que eu tô falando aqui agora. Beleza? Mas e vocês, o que vocês acharam? Vocês tiveram a mesma impressão, pra quem viu Tougen Anki, que esse anime foi um Ao no Exorcista piorado no primeiro episódio? E espero que ele não seja assim, que ele melhore. Tô com alguma expectativa porque a animação é promissora. Mas me diga aqui nos comentários o que vocês acharam. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, se querem mais vídeos de Dandadan ou de outros animes, deixa aqui nos comentários quais animes vocês querem ver aqui no canal que eu trago, beleza? E dito isso, na verdade não é todo anime. Dependendo do anime que vocês botarem aqui, eu trago. Porque assim, os meus inscritos muitas vezes são muito Zé Ruela, e eles só me dão um anime merda pra assistir. Só me indicam anime porcaria, o Zé tá de prova. Assim, os caras já me recomendaram Boku no Pico, já me recomendaram uma da Maid, Guerra de Maid. É só porcaria. Os caras só me dão anime de porcaria. Eu tava querendo ainda fazer uma maratona desse anime de filho. Queriam que eu fizesse react dessa porcaria, porque a galera aqui gosta de me estressar, gosta de me ver puto com anime, né? Então só me indicam porcaria. Mas se vocês me indicarem uma coisa boa, eu garanto que eu vejo e trago aqui no canal, beleza? Então é isso, meus amigos. Se gostaram, deixa um like e eu vejo vocês no próximo vídeo.